Bom dia! Vamos de café com palavra? Eu já tô aqui com a minha xicrinha de café, vou até tomar um golinho. E eu quero trazer uma palavra baseada nesse status aí. Isso daí não é uma frase, isso daí é um versículo que o apóstolo Paulo, ele disse. E ele está lá em Romanos, no capítulo 7, mas eu quero ler alguns versículos, tá? Para que a gente entenda todo o contexto. Vamos lá. Capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 18 diz: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma pergunta. Quem nos livrará do corpo desta morte? Você sabia que os romanos eles tinham um hábito para muitas das vezes punir alguém ou até mesmo matar, seja por crimes ou outras coisas? Eles tinham um costume de pegar essa pessoa, amarrá-la a um corpo morto. Gente, imagina que sensação horrorosa você estar amarrado a um corpo morto. E, consequentemente, porque um corpo morto, ele libera toxinas perigosas, né, a nós. Então, muitas das pessoas que eram amarradas a um corpo morto acabavam morrendo também, por conta das toxinas ruins que eram liberadas desse corpo morto ao corpo daquele que estava vivo. E eu entendo um pouco, eu consigo entender o que Paulo quer dizer aqui, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu acredito que ele, vendo essa situação, sabendo como os romanos faziam, ele teve essa revelação de Deus. É assim que funciona o pecado. É como se em nós habitasse dois corpos, duas leis, vamos dizer assim, melhor, duas leis, a lei do pecado e a lei de Deus. E essas duas leis, elas guerreiam entre si. Por isso Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. O mal é essa lei do pecado, que é como esse corpo morto que está diante de mim o tempo todo. E ele quer me matar. Porque, gente, o pecado, ele mata. Tem uma passagem que diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Mas deixa eu te falar uma coisa, o pecado, ele não começa no ato, não. O pecado, ele começa no pensar, depois eu desejo e aí eu consumo. Por isso, a gente precisa estar ligado. A gente vai dar vazão a essa lei do pecado ou a lei de Deus. Porque fato é que o nosso espírito, né, esse interior que Paulo está falando aqui, ó, que segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, esse homem interior é o nosso espírito. O nosso espírito está sempre pronto às coisas de Deus. Mas a carne, miserável, é fraca. E aí que tá. Como eu vencer então essa lei do pecado? Como eu vencer esse corpo morto diante de mim? Alimentando o meu espírito. Se eu não alimento o meu espírito, a carne prevalecerá. E aí eu passo a fazer o que eu não. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu começo a fazer. O mal eu começo a praticar. E aí que tá. Como eu fortaleço o meu espírito? Palavra, oração, jejum. Gente, há níveis de batalhas que a gente vive, de tentações que se a gente não jejuar, porque eu entendo que a carne, ela é fortalecida através dos desejos, né, pecaminosos, das vontades do nosso eu. E como então subjugar essa carne?
jejue. Há níveis de batalhas que nós vamos precisar jejuar, gente. Porque o jejum, ele é poderoso para matar a nossa carne. Então você está se vendo tentado, né? Tá difícil vencer essa carne, vai para o jejum. Jejue, sacrifica essa tua carne. Vai para a oração, vai para a palavra, não tem outra coisa. E se tiver muito difícil, você tem um advogado. Você tem aquele que venceu o pecado por mim e por você. E aí Paulo ele vai completar essa palavra dizendo, ele pergunta, né? Ele termina perguntando, quem me livrará do corpo desta morte? Aí logo em seguida vem a resposta. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo... Assim que eu mesmo... Tá agarradinha aqui, gente, a folha. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Qual é a resposta? Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo que morreu por mim, que venceu o pecado na cruz. Então busque a Ele, busque a presença de Jesus para te ajudar. Vai para a oração, vai para a comunhão com Ele. Não ceda à tentação, tá difícil? Vai para o joelho. Não consume o ato de pecado. Vai para Jesus, clame a Jesus para te fazer vencer, porque a graça dele, gente, ela não é só um favor imerecido, ela também te auxilia para vencer essa carne, para vencer esse pecado que quer te afastar de Deus e te levar à morte espiritual. Então, em nome de Jesus, clame a Jesus. Clame a Jesus, tá difícil? Clame a Jesus. Vai para a comunhão, só não ceda a essa carne. Mas também reconheça quando você errar. Porque uma das estratégias do diabo é te manter no orgulho de você pensar que você tá tudo bem com você. Porque o orgulho é a base dos demais pecados. Se eu tenho orgulho, esse orgulho vai me impedir de reconhecer os demais pecados. Então não seja orgulhoso. Se você errou, seja por palavras, seja por pensamentos, seja por ações, reconheça como Paulo reconheceu. Eu sou miserável mesmo, Deus. Miserável homem que sou. Miserável mulher que sou. Eu careço da tua presença, Jesus, porque sem o Senhor eu não presto mesmo não. É a gente ter esse reconhecimento. O primeiro passo é o reconhecer, porque se eu não reconhecer, eu vou permanecer com esse corpo morto diante de mim. E daqui a pouco eu estarei como ele, morto. Então acorde hoje. Recorra ao Senhor. Tem perdão, tem graça, tem misericórdia, tem favor. Mas reconheça e faça a sua parte. Fortaleça o seu espírito para que a carne não prevaleça. Porque, gente, o fato é que o pior inimigo do Espírito Santo, o que impede o Espírito Santo muitas das vezes de agir na nossa vida não é o demônio, não é o diabo, é uma coisa chamada carne. Porque enquanto eu estou sendo dirigida pela lei da carne, não tem como a vontade do Espírito Santo prevalecer sobre a minha vida. Ainda que ele queira muito me transformar, ainda que ele queira muito ter comunhão comigo, se a carne estiver fortalecida, eu não vou conseguir ouvir o Espírito Santo. Então, fortaleça o teu espírito hoje. Reconheça, porque aí a graça do Senhor alcança. Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos, ele resiste.